Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. Meu nome é Carla Guiar, eu já me apresentei várias vezes aqui, eu sou treinadora parental, eu sou mãe atípica, né, mediadora escolar, aplicadora ABA, e agora estou fazendo faculdade de pedagogia por puro amor, porque eu realmente gosto dessa profissão. Eu acredito na educação como meio de modificar vidas, de melhorar vidas, e também estou aqui, né? Trabalhando, estudando, fazendo com que as coisas melhorem sempre. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de pedir para vocês dar o like, se inscrever no canal e também compartilhar, comentar, conversar com famílias, participar elas, que a gente está sempre aqui dando dicas, ajudando, porque não é muito simples lidar com autismo, aliás, não é nada simples e as pessoas precisam de orientação. E as orientações às vezes são bem confusas. E o nosso canal aqui ele está com a intenção de ajudar e facilitar muito esses processos para as pessoas, para que a gente possa fazer em casa, não é verdade? Então, vamos continuar e o nosso assunto hoje é sobre interpretação de textos, né? O meu filho sempre teve muita dificuldade em interpretar texto, muita, né? Pouca não. Então eu tentei vários métodos, o método comum foi o que funcionou melhor, até porque depois eu entendi como é que isso funcionava e passei a fazer em casa, né? Quando ele precisa ler um livro, né, aí eu sempre pego o livro, dou uma olhada primeiro para ver sobre o que fala, às vezes já li o livro ou não, né? E aí, para que ele se sinta estimulado, né, eu passo a ler uma parte e ele lê outra, e aí a gente interpreta. Por exemplo, o livro tem 60 páginas, por exemplo, tá? Aí eu divido essas 60 páginas por alguns dias, né? E dou os dias de folga também. E aí eu, por exemplo, por dia, a gente vai ler 6 páginas. Eu leio 3, ele lê 3. Quando acabam as 6 páginas, a gente conversa um pouco a respeito daquilo para ele poder ver se ele entendeu o conteúdo daquelas 6 páginas. Passou? Outro dia. E assim a gente vai indo, né? E no final do livro, a gente faz a resenha. O que é resenha? É o resumo do livro. Aí nesse resumo, a gente vai ter que dizer quando se passa essa história, quem são os personagens, quem é o autor, né? Você pode dizer quantas páginas o livro tem, você pode dizer qual o estilo de leitura, se é um romance, se é um drama, se é uma aventura, tudo isso, né? E depois a gente vai conversar sobre a história em si, né? A gente faz um resumo da história em si. Isso é importante para fixar o entendimento, né? Que na hora que for fazer lá a prova que a escola pediu, já vai com aquilo na cabeça. O que eu costumo fazer nas escolas é pedir o livro de leitura bem antes da turma, para eu poder ter tempo de fazer isso, né? Porque eu não vivo só em função da escola, como ninguém vive, né? Então a gente precisa se organizar em casa para que isso possa acontecer, né? Aí você fala assim, nossa, ele é 100% agora a interpretação? Não, mas ele está bem melhor do que estava. E aí ele vai mais preparado para a sala de aula. E quando ele vai mais preparado para a sala de aula, fica mais motivado também, porque está entendendo, sabe? E isso é muito bom a te motivar os nossos filhos para eles chegarem na sala de aula empoderados, sabendo que estão entendendo daquele assunto, né? E podendo falar com mais, como é que eu disse, mais argumentos sobre aquilo. Ainda que os argumentos deles sejam diferentes, não importa, porque nosso ponto de vista é diferente mesmo, né? Então a gente tem que respeitar isso também. Mas que é muito melhor, porque você já chega na escola mais preparado. Às vezes eu tenho algumas dificuldades na escola para poder sincronizar esses momentos, né? Então, assim, por exemplo, no ensino médio, agora que é um pouco mais difícil, no meu ponto de vista, aliás, para qualquer pessoa, né? Porque você muda de um estilo de estudo para outro totalmente diferente, mais autônomo, mais independente, né? E eles ainda estão acostumados ainda com aquele outro modelo que eles vieram lá do 9º ano. Então você tem que trabalhar todas essas questões. E normalmente são 2, 3 ou 4 livros de leitura por ano, né? E aí é que a gente já tem que estar muito em sincronia com a escola. Eu sei que é complicado você conseguir alinhar isso, mas tem que tentar o máximo possível, porque com esses recursos
você consegue fazer com que o seu filho ou a pessoa que você está tratando, ou seu familiar, tenha mais progresso. Não tem coisa melhor do que você se sentir incluído na sala de aula, porque você está entendendo o que está se falando aí. E isso eu não falo só com pessoas diagnosticadas com TEA, eu falo com pessoas em geral. Eu gostava muito de me sentir incluída na turma quando eu entendia o que estava acontecendo. E quando eu não entendia, eu também me sentia mal. Então, assim, e eu não tenho diagnóstico nenhum, né? Os nossos filhos precisam de um pouco mais de apoio. E é esse apoio que eles contam com a gente. Então, a gente tem que estar bem para a gente poder ajudar, colaborar com a educação do nosso filho. O que eu aconselho muito é que você procure se manter equilibrada, procure fazer atividades prazerosas para você estar sempre bem, porque você vai enfrentar esse tipo de situação a sua vida inteira, com escola, com trabalho, com sociedade. Então quem tem que estar equilibrado é a gente, né? Então que a gente faça o nosso melhor, para que o nosso melhor possa também refletir na vida dos nossos filhos, não é verdade? Não é fácil, mas a gente consegue, tá? Acredita, porque consegue sim, tá legal? Então, um abraço para todo mundo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e até a próxima. Muito obrigada!